Olá, iniciamos aqui hoje, agora, a nossa imersão, falando sobre a grande virada da sua vida, que pode começar com pequenas metas. Primeiramente, eu queria te agradecer por estar aqui comigo nessa imersão. Serão 3 dias, serão 3 encontros gravados com todo carinho aqui para te auxiliar nas suas mudanças de comportamento. A gente vai falar de hábitos, novos hábitos. Então, estamos começando agora e espero que você fique aqui até o nosso terceiro encontro. Vamos falar bastante sobre reflexões da vida também. Vamos começar? Eu começo perguntando por que você acha tão difícil mudança? Pequenas mudanças, às vezes a gente não acha tão difícil, não é? Quanto alguma mudança que a gente almeja muito, que se torna uma mudança maior na nossa vida. E essas mudanças, elas costumam ser um pouco mais adiadas, porque a gente imagina que são mais difíceis de acontecer, mas na verdade não. Como o próprio título da imersão já diz, que para acontecer uma grande mudança na nossa vida, tem que acontecer pequenas mudanças, pequenas modificações, pequenos hábitos. E aí, então eu tenho para te falar que mudar não é tão difícil. A gente é porque não percebe algumas mudanças, mas as mudanças acontecem o tempo todo para gente. A começar antes da gente nascer, já no desenvolvimento intrauterino, a gente já vive, a gente já entra nessa vida com mudanças acontecendo a todo momento. Então, a gente está em constante mudança durante a nossa vida. Só que algumas requerem um pouco mais de esforço nosso, porque mudanças que são, digamos assim, naturais e automáticas, são essas mudanças que a gente tem toda hora acontecendo. Agora, mudanças em que a gente deve inserir novos hábitos requer um pouco mais de força nossa. Então, é importante a gente entender que precisamos, sim, estar nas rédeas da situação. Só você mesmo é que vai conseguir mudar, fazer alguma mudança na sua vida. Não adianta eu, Érica, nutricionista, querer e você não querer também. Então, tem que ter uma ajuda mútua aqui para que essas mudanças aconteçam. O ser humano é extremamente adaptável, nós nos adaptamos a qualquer situação, né? A todas as situações. Só que a gente, para que essas mudanças elas aconteçam, geralmente a gente tem um alerta interno para a gente querer mudar, né? Esses alertas, esse alerta interno que eu falo, que eu estou citando aqui, é aquele alerta que pode ser de uma alteração no seu corpo ou no seu exame de sangue, nas suas nas suas alterações, e pode ser também que esse alerta interno já seja próprio de uma doença ou de um transtorno. Então, cabe aqui eu falar que essa imersão ela vem abranger e abraçar qualquer fase que você esteja na sua vida. Dá sim para fazer mudanças e melhorar a nossa saúde, pode ter certeza. Só que mudar nos tira da zona de conforto, já é próprio do ser humano
a gente querer ficar ali na nossa caixinha, quietinho, onde não tem, né, a gente não tem que fazer muito esforço para mudar. E aí, quando acontece alguma disfunção do nosso corpo, alguma alteração do corpo, a gente se vê meio que na pressão, né? Obrigados a ter que mudar alguma coisa no nosso estilo de vida. E para que esses hábitos aconteçam, eles têm que ser, no começo, feitos com repetição. Então, a gente tem que insistir para que um hábito aconteça com uma longevidade maior na nossa vida, para que ele fique na nossa vida o maior tempo possível. E esses hábitos que são saudáveis, a gente busca, né, que são os que a gente busca, a gente precisa que eles aconteçam na repetição. Então, eu dou sempre o exemplo de você que não gosta de comer legume, vamos colocar um legume específico, jiló. Na primeira vez, eu estou forçando, né, falar do jiló, mas é porque é uma coisa que às vezes as pessoas falam, nossa, amarga, e que aconteceu isso comigo, mas que na primeira vez eu insisti em experimentar. Então, às vezes você insiste em experimentar aquilo ali, da primeira vez é um paladar esquisito, que você não reconhece, que o seu cérebro e o seu paladar não reconhecem, e aí vai ficar meio estranho mesmo, mas aí você dá aquela insistida. E aí eu te garanto que na segunda vez que você comer de novo, você vai sentir aquele paladar um pouco mais agradável. Por quê? Porque ele já é reconhecido. O seu cérebro já reconheceu. Então, não coloque uma barreira ao experimentar algum tipo de alimento. Estou falando aqui de alimento porque é muito a minha área, né? Mas você não pode não pode colocar uma barreira, não gosto, mas nunca experimentei. Não pode falar assim. Você pode não gostar, mas tem que experimentar e insistir, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, porque geralmente, na maioria das vezes, o nosso paladar aceita muito bem outros tipos de sabores. Então, uma perguntinha, mais uma pergunta para a gente refletir, para você refletir, por onde começar? Tudo bem, Érica, eu quero mudar o hábito, eu não sei como. Então, por onde começar? Eu queria que você pegasse um papel e uma caneta aí agora, um lápis, e escrevesse, fizesse uma lista. Se você não tem 5 hábitos que você quer alcançar, faça de 1, 2, faça no máximo 5, porque grandes listas de mudanças a gente desanima. Então eu coloco sempre esse exercício para os meus pacientes, da gente fazer uma lista de pequenos hábitos, uma pequena lista de hábitos. Então, o primeiro passo para você conseguir dar início, começar essa mudança, é identificar o que você tem que mudar. Qual é a sua prioridade? Qual área da sua vida você precisa mudar? O que te incomoda mais e que você quer modificar? Quer inserir um pouco uma outra atitude, uma outra ação para que a sua vida se torne melhor? Então, essa listinha aí de no máximo 5 hábitos para você mudar é importante de você fazer. Por quê? Porque você fazendo essa lista e você lendo depois do que você escreveu, isso já vai começar a virar aquela chavinha dentro do seu cérebro para que você esteja mais você esteja mais aberta a essa proposta de mudança, né? Que você está se propondo a mudar. Então, comprometa-se com essa lista aí que você faz de 1 a 5 hábitos. Você pode escrever 1 a 5 hábitos que você queira mudar hoje, atualmente. E aí você comprometa-se a mudá-la.
E eu queria muito que você entendesse que você tem que se dar um prazo maior. Esse prazo maior para ser alcançado, ele é importante porque hábitos não mudam em 7 dias. A gente sempre ouve aí algumas propagandas enganosas sobre mude o seu hábito em 7 dias, em 15 dias. Um hábito, para que ele possa ser sustentável na nossa vida, ele tem que acontecer aos poucos e agradável, e ser agradável. Então, permita-se errar e voltar a fazer o que é certo, e porque não existe estabilidade, um prazo estável e uma rotina certinha, isso também cansa a gente. Então, se permita dar aquela respirada e falar, não, eu vou mudar, eu posso mudar, mas tem que ser uma coisa que seja agradável para mim. Porque senão não se torna um hábito sustentável, ele não fica na sua vida se você não se acostumar com ele, se você não repetir esse hábito. E o importante disso tudo, para você querer começar, é mesmo se colocar disposto a sair da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. É importante que a gente não fique, porque quando a gente nasce, a gente está aqui para evoluir. A espécie humana, ela sempre está aqui para melhorar. As gerações, elas se tornam melhores e mais fortes, e isso depende muito de cada um de nós, para a gente se tornar indivíduos com um crescimento maior. A gente está aqui para evoluir, não para involuir, né? Então, eu queria colocar aqui para você um exercício de você se dar uma nota de 1 a 10 em relação aos 5 pilares da sua vida. Pausa esse vídeo para você pensar em cada um dos pilares. Eu queria que você pausasse esse vídeo e refletisse como estão os pilares, os 5 pilares da sua vida. E eu tenho certeza que você vai achar aí um dos hábitos que você quer mudar. Pelo menos um deles está em torno, dentro de algum desses 5 pilares. E aí, que nota você se dá para a sua alimentação? Eu queria que você refletisse um pouco. O que falta, o que está de excesso, o que você precisa mudar, o que você precisa inserir. Eu queria que você pensasse um pouquinho nessa. E também agora sobre o exercício físico. Será que você está dando ao seu corpo a necessidade dele em relação ao exercício físico? Será que você se movimenta todos os dias? É diferente a gente falar de movimento, atividade física e exercício físico. São coisas diferentes, né? O exercício físico é aquele que a gente tem programado mesmo para fazer. O esporte, a academia, a caminhada, a bike, pedalar. Então, são todos exercícios físicos que são constantes, que tem que ser constantes na nossa vida. Enfim, pensa aí que nota você se dá para o exercício físico na sua vida. E agora, e o sono? Você dorme o suficiente para você ter aquelas pelo menos 12 horas do dia em que você tem que pensar, raciocinar, andar, fazer as suas atividades laborais, as suas atividades sociais? Você tem o sono suficiente para você não ficar com sono durante o seu dia de trabalho? Eu, por exemplo,
eu já cheguei à conclusão que hoje em dia, para eu ter um dia produtivo, eu preciso de 7 horas de sono. E você? Você já percebeu quantas horas de sono você precisa? O seu sono, ele é de qualidade? Você atinge o sono profundo? É legal você se conhecer. Isso tudo aqui, isso tudo de pergunta que eu estou te fazendo, tá dentro, tá inserido no contexto do autoconhecimento, que é a chave principal para a gente conseguir atingir nossos objetivos. E sua saúde mental? Você tem um horário para você fazer a sua higiene mental? Cuidar da sua mente, cuidar do seu psicológico? Você tem um horário para isso? Qual é a nota que você se dá? E por último, aqui dos 5 pilares, temos aí as necessidades fisiológicas excretoras. Elas são importantíssimas. E, para quem não sabe, são a atenção que nós temos que dar ao nosso xixi, ao nosso cocô. Eu preciso falar diretamente assim, porque tem gente que às vezes não dá atenção ali para aquilo que está saindo do corpo. E é muito importante. Olha, para você ter uma ideia, a urina, ela nos diz muito sobre a nossa hidratação. Uma das coisinhas básicas que ela vai indicar conforme a cor dela. É muito interessante isso, porque uma urina muito amarela pode ser sinal de pouca hidratação durante o dia. Então, assim, você anda observando o que sai do seu corpo. Assim como as fezes, a gente tem aí alguns estudos muito interessantes que falam, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se ele não funciona bem, uma grande parte do nosso corpo e das nossas funções não vão funcionar bem também. É claro, no intestino a gente tem aí a absorção dos nutrientes, a gente tem aí absorção de água, então é importantíssimo a gente dar atenção àquilo ali que está saindo do nosso corpo. Eu queria muito que você se desse nota aí, uma nota sincera, e refletisse sobre o que você precisa modificar nesses 5 pilares da sua vida. E para te ajudar um pouco mais sobre quais as mudanças, o que mudar na sua vida e quais as mudanças devem estar aí como prioridade, eu tenho aqui para te mostrar essa roda da vida. Muitos de vocês já devem ter feito esse exercício, inclusive comigo, né? Alguns pacientes que estão aqui também podem ter feito comigo. E eu queria te mostrar o que você pode, como essa roda da vida ela pode te ajudar, como ela pode ser aí uma ferramenta importante para o autoconhecimento e para a autoanálise. Como que funciona isso? Você tem aí 4 áreas da sua vida. Você tem a área pessoal, profissional, a área de relacionamentos e a área da qualidade de vida. Então, dentro delas tem subgrupos aí, né? 3 em cada. E aí você pode se dar as notas de 1 a 10, como andam essa área da sua vida, como anda cada compartimento aí que temos para ocupar a nossa vida. Então, você pode fazer esse exercício aí. Pausa esse vídeo mais uma vez. Importante você pausar para você refletir quais são as notas, quais são as prioridades, analisar aí, fazer essa autoanálise de como está cada área da sua vida. Mesmo que você já tenha feito em algum outro momento, é sempre importante repetir essa roda da vida, para você ter o equilíbrio. Pode ser que agora, nesse momento, você esteja dando prioridade para o seu desenvolvimento intelectual. E aí você está deixando para trás a sua vida social.
Então é importante você ver o que você está priorizando para você não deixar ficar para trás outra área da sua vida. Então esse autoconhecimento é fundamental para você conseguir entender quais as mudanças, quais os hábitos você tem que modificar na sua vida. E ela também pode te trazer a reflexão de você entender que você tem mesmo que sair da sua zona de conforto para buscar alguma área da sua vida que você não esteja colocando aí, dando ênfase, e que você também pode puxar para uma parte e deixar a outra para trás. Mas depois tem que resgatar o que você está deixando para trás. É bom ter o equilíbrio. Não vai ter nota 10 em tudo, mas também não pode ter nota 1 em tudo, né? E mais uma vez falando aqui que você pode permitir-se errar. Não tem nenhum mal nisso, você se permitir errar. Errar, a gente já sabe que é humano, mas esse erro ele vai te gerar um conflito interno. E esse conflito interno, ele é bom, ele é fundamental, porque ele nos tira da nossa zona de conforto. E aí você pode perceber e pode entender que você não deve desistir da mudança. Você não deve querer voltar à sua zona de conforto na hora que errar em alguma área da sua vida. Você deve seguir em frente. É igual quando a criança cai, ralou o joelho, levantou e continua andando, continua tentando se equilibrar. É a mesma coisa com a gente. Errou, levanta e segue em frente. Claro que a gente deve sempre procurar não cometer o mesmo erro, né? Mas isso ajuda muito nas nossas mudanças de hábitos, na nossa mudança de comportamento. Você não pode querer ser perfeccionista, porque o perfeccionismo não existe, ninguém é perfeito, o perfeccionismo só faz com que a gente fique engessado, parado e não queira mudanças, porque quem é perfeccionista não quer errar, e errar é humano, assim como eu já disse aqui. O perfeccionismo leva a gente a não querer agir. A pessoa que é perfeccionista, ela deve procurar ajuda porque ela está estagnada. Ela pode estar estagnada, você pode estar estagnado em alguma área da sua vida aí, no pessoal, no profissional, em relacionamentos ou na sua qualidade de vida. Por quê? Porque você espera uma perfeição para você, você busca a perfeição em alguma dessas áreas e você acaba não agindo, você acaba não saindo aí da inércia. Então, desses dois sentimentos, você deve fugir, corre deles, da não ação, do não agir e do perfeccionismo. É importante você fazer essa análise. Pausa então aí e faça essa reflexão, escreva sobre as suas áreas da vida aí, qual é a nota você se dá, e no que você vai perceber o que você precisa mudar nela. Então, a nossa palavra aqui hoje de importância maior é a ação. Como a gente está aqui falando em buscar mudanças para melhorar a nossa vida, buscar ação. E então, haja. Você tem que agir, você tem que tentar dar um pequeno passo. Então, se você, já falei sobre alimentação, se você quer mudar algum hábito, comece por um legume que você queira experimentar, né? Então, comece. Sobre a atividade física, calça o tênis e vai dar uma voltinha de 20 minutos, ou então dentro de casa mesmo se alongue o seu corpo. Dando início assim é que a gente começa a agir, é que a gente começa a mudança. Então mude, comece a mudar, comece em pequenos atos, pequenas metas. Aquela listinha que você fez, começa por elas.
se dê um prazo maior para você cumprir essas metas. Escolhe hoje como tarefa de casa, durante essas 24 horas, eu acredito que você vai ver o segundo vídeo mais ou menos no mesmo horário, porque, né, você deve escolher, deve estar escolhendo o horário que é melhor para você. Então, durante esse intervalo desse primeiro encontro nosso para o segundo encontro, eu queria que você fizesse esse exercício de buscar um ponto para sua mudança hoje, de hoje até amanhã. O que você pode escolher aí? Uma pequena mudança. Ah, você quer ler um livro? Então leia um capítulo de hoje para amanhã. Comece, leia um capítulo. Eu acho que é importante você entender e você ver que funciona, que você consegue. E para te facilitar o ponto, de você escolher o ponto, volta lá nos 5 pilares da vida, nos 5 pilares importantes da nossa vida, para você ver qual é o seu ponto de mudança, em qual que você quer começar, qual é o ponto da mudança que você quer começar. É importante você saber que o nosso corpo e a nossa mente, eles demoram em torno, e isso é estudo feito, a gente pode buscar, e você pode buscar na internet para você ver, a neurociência fala sobre isso, que o nosso corpo e a nossa mente demoram em torno de 60 dias, 60, para se habituar a uma mudança de hábitos. Então, ou seja, 8 semanas aí para você buscar a mudança sustentável, que vai se sustentar por um longo período da sua vida. Mas assim, com certeza você, a partir do 20º dia, é o que os estudos dizem, você dificilmente vai parar, vai voltar atrás na sua decisão de querer mudar. Então, eu te proponho aí, nesses 3 dias, começar a pensar um pouquinho em quais metas pequenininhas você quer mudar. Você vai começar por onde? Pensa, reflete, termina esse exercício agora para você já começar a querer mudar alguma coisa, seja lá na alimentação, seja no pilar do exercício físico, do sono, né? Seja lá no pilar das mudanças do nosso sistema excretor, né? Lá nas mudanças do seu hábito quanto a melhorar o seu sistema excretor, melhorar as suas funções intestinais, né? Então, é importante você querer começar essas mudanças e querer começar hoje. Eu estou aqui para isso, eu vim aqui para te auxiliar e para te dar força naquilo que você precisa mudar hoje. Então, vamos agir. Então, haja, comece hoje. Bom, amanhã a gente continua, amanhã eu volto para falar um pouquinho mais sobre mudanças, sobre pequenas mudanças, pequenas metas que eu posso te auxiliar aí nesses 3 dias para que você tenha a vontade, o ânimo e a ação para você conseguir agir. Sabe por quê? Porque a nossa imaginação sem a ação, ela não vai passar de um sonho bem distante. Então, tenha aqui o meu apoio para você querer mudar alguma coisa aí nesses 5 pilares da sua vida. Um grande abraço e até amanhã.